Bom, pessoal, como já me apresentaram, né, eu serei professor de vocês. São alunos aqui da Engenharia Ambiental, ministro da Disciplina de Sistema de Gestão Ambiental e Economia Ambiental. Tá vendo aí, Rúbia? Sim, professor. Tá. E eu ministro também a disciplina de Gestão de Recursos Hídricos, que é uma disciplina optativa, mas eu confesso a vocês que é algo que estou devendo a vocês. Acho que já temos 7 ou 8 anos que eu não ministro essa disciplina. A previsão é que ela seja obrigatória na próxima grade curricular. Bom, me convidaram para falar um pouco do sistema de gestão de alto nível. O sistema de gestão de alto nível é um projeto que foi desenvolvido aqui na universidade por alguns professores, coordenados pelo professor Felipe, do curso de Engenharia Civil, comigo, o professor Humberto, da Engenharia Elétrica, né, alunos, ex-alunos, e nós nos envolvemos no problema de uma crise hídrica que alcançou a bacia do Rio Formoso no ano de 2016. A bacia do Rio Formoso, para quem não sabe, é uma bacia que tem uma grande área de agricultura irrigada, de arroz no período de chuva e de soja para semente no período de estiagem. E o problema, claro, era no período de estiagem. Então, antes de entrar no assunto, né, vou comentar um pouquinho com vocês. Eu faço parte desse Instituto Atenção das Cidades, que é um instituto da universidade, que trabalha nessas 4 áreas de conhecimento. Envolve principalmente os professores da engenharia ambiental, o professor Porteirinha faz parte ativamente também, professores da engenharia civil, da engenharia elétrica, da ciência da computação e da arquitetura. Não é? E tem se desenvolvido vários projetos nessas áreas, mais variadas áreas de mobilidade urbana, TI, energia e meio ambiente e recursos hídricos, que eu vejo que eu estou envolvido. Né? Dito isso, vamos lá para o GAN. O que é o GAN? O Sistema de Gestão de Alto Nível, a solução GAN. Nós nos confrontamos com um problema. Né? Estava lá eu aqui na mesma sala que eu estou falando com vocês, há pouco mais de 5 anos atrás. Foi em agosto de 2016, o professor Felipe entrou na minha sala. Rúbia, me avisa quando estiver faltando um tempo, porque se me deixar eu falo sem parar. Tá bom? Professor, pode deixar. E me falou assim, olha, Fernanda, está tendo um conflito na bacia do Formoso, provavelmente o comitê de bacia vai entrar em contato com a gente para a gente fazer um parecer técnico. Estão pedindo, o Ministério Público entrou com uma ação cautelar contra os irrigantes, simplesmente pedindo a destruição das bombas. Não é nem a suspensão da irrigação, é a destruição das bombas. Aí eu, que já estou há mais tempo aqui do que ele, eu falei, Felipe, bacia do Formoso é confusão. Eu não sei se eu vou querer me envolver nessa história, não. Aí ele insistiu, eu falei, não, vamos ver. Né? Aí é aquela história, né? Você se queima pela língua. No dia seguinte, entrou em contato comigo o juiz da comarca de Cristalândia, onde estava essa ação cautelar, pedindo uma reunião comigo e com o professor Felipe. Tinham indicado uma professora do curso de Direito, acho que já até deu aula para vocês, a professora Ângela. Era conhecida dele, indicou meu nome, queria uma reunião, porque ele estava muito preocupado com essa história de Formoso, né? E aí, para o juiz, é mais difícil a gente dizer não, né? Nós reunimos e tudo, e ele solicitou diretamente para a gente esse parecer técnico. Parecer técnico que você escreve para não criar atrito com ninguém, normalmente é o tipo de parecer que você não agrada a ninguém, né? Então, após o nosso parecer técnico, produtores rurais, comitê de bacia, Naturatins, todo mundo criticou o nosso parecer, que na verdade nada mais era de uma recomendação de maiores estudos sobre a disponibilidade real da água e sobre a real demanda que existia no rio. Né?
E numa reunião do Ministério Público, a gente foi bastante provocado, vamos dizer no bom sentido, de que, professores, vocês estão pedindo aí um monte de estudo, né? Mas estudo a gente já tem, a gente quer uma solução para o problema. E aí ficamos eu e o professor Felipe na porta do Ministério Público, pensando que solução poderia ser essa. O Naturatins já tinha uma resolução que obrigava aos grandes usuários de água a instalação de hidrômetros, ou seja, de medidores de vazão, para saber realmente qual era a quantidade de água. Sempre havia desculpa que era algo muito caro, que não sei o quê, que o produtor não poderia arcar com isso, etc. Aí eu comentei com o professor Felipe, Felipe, uma solução seria cumprir essa resolução do Naturatins e começar a medir a vazão dessas captações, né? E aí ele falou, é uma boa ideia. Aí começamos a pensar um pouco nisso, falei, mas é uma bacia de 22 mil quilômetros quadrados, as captações ficam muitas no meio do nada, né? Até alguém chegar lá e fazer uma leitura, né, o rio já secou, voltou e secou de novo, né, e não ia resolver o problema de gestão, né? Aí que surgiu a ideia de fazer um sistema que transmitisse esses dados em tempo real. E aí que a gente começou a trabalhar. Em dezembro de 2016, fomos para a primeira audiência pública em Cristalândia, né? Eu achei que daquela a gente não passava, porque estava eu e o professor Felipe com o motorista da UFT, chegamos na Câmara de Vereadores, havia uns 20 ou 30 tratores na porta, mais acho que umas 2 ou 3 tribos de índios, e um olhou para a cara do outro e falou assim, o que a gente vai fazer aqui, né? E havia toda uma expectativa de que nós apresentássemos alguma alternativa para isso. E já tínhamos trabalhado em cima disso, principalmente o professor Felipe, né? Então, qual que foi a estratégia para o Rio Formoso, né? O Rio Formoso, como eu falei para vocês, é uma bacia de em torno de 21.328 quilômetros quadrados. As duas principais cidades dentro da bacia é a Lagoa da Confusão, que é essa daqui, e a cidade de Formoso do Araguaia. A maior concentração de captações está nessa região, e nessa, né? Enfim, então, essa bacia, né, só para vocês entenderem, né? Esse aqui é o Rio Formoso, isso aqui é uma plantação de arroz. Essa foi a condição do rio em 2016, né? Ou seja, realmente o rio secou. E aqui vocês têm a real situação do rio totalmente seco, as bombas no fundo do leito do rio, sem mais nenhum pingo de água para captar. Foi a realidade de 2016. Esse aqui é o professor Felipe, em 2017, andando bem no meio do leito do rio, né? Então, o ano de 2017 foi pior ainda, em matéria de disponibilidade hídrica, chuva, etc. E aqui, vocês vão ver em 2019, já com o sistema implantado, né, onde parece que São Pedro colaborou um pouco também, mas você vê que com algumas, né, algumas regras e algumas implantação do sistema, a coisa melhorou bastante, né? Mas o caso mais emblemático é desse ano, né? Vocês viram aí a situação da crise hídrica em todo o país e os produtores rurais conseguiram chegar no final do período de irrigação, que é o final de agosto, sem secar o rio, garantindo uma cota mínima de uma vazão mínima pré-estabelecida pelo órgão ambiental, e isso graças à ferramenta que a gente desenvolveu, porque dá para saber em tempo real quem está captando água, qual é o nível do rio e o que você pode fazer quando você tende a chegar numa condição crítica. Foi uma solução que não poderia ser de outra forma. Quando a gente foi quase que intimado a implantar a solução que nós propomos, o que foi uma surpresa, nós fomos apresentar uma proposta na primeira audiência pública e a gente saiu dela praticamente com um contrato, né, um convênio com os produtores rurais que teriam que arcar com o custo dessa solução.
Mas, para vocês terem uma ideia, qualquer solução na área de gestão de recursos hídricos e na gestão ambiental, de uma forma geral, ela tem que ser uma solução de consenso e uma solução negociada por todas as partes envolvidas, né? Então, vocês podem ver aqui o tanto de organizações envolvidas nesse processo, que é um processo judicial, né? Até hoje, a gente diz que a água na bacia ela é judicializada, né? Mas parece que a gente já caminha para o final desse processo. Então, você tem aqui nós, aqui na UFT, com o primeiro IAC, a FAPTO, tinha professores da Unitins envolvidos, a Embrapa, a Agência Nacional de Água, a Secretaria de Meio Ambiente, Naturatins, Ministério Público, o Distrito de Irrigação de Formoso, a empresa de saneamento, a Associação dos Produtores, a CAS é uma empresa de telemetria que se associou com a gente, a Palma Solar também, outra empresa de painéis solares, porque a solução demanda uma fonte de energia isolada. A Eletroeste, que é a empresa que se juntou a gente no desenvolvimento dos medidores de vazão. Então, sociedade civil, poder público, os usuários, comitê, né, e você tem uma cesta de um grande número de atores, e a única condição que a gente deixou muito clara quando a gente aceitou esse trabalho é que todos os atores sabem o que tem que fazer e devem fazê-lo. Se não fizer, basta um que fure, que a solução vai por água abaixo. Ao longo desses anos, gente, a gente teve muitos problemas. Não vou dourar pílula também, não. Teve momentos que eu e o professor Felipe pensamos em desistir. Você está mexendo com uma área econômica muito forte no Estado, que é o agronegócio, que tem seus interesses, que são legítimos, né? Então, às vezes, a pressão econômica e política era muito grande, né? E muito da solução recaiu sobre a gente. Eu falo que é uma responsabilidade maior do que a gente deveria ter, porque a nós competia apenas a solução no âmbito técnico e tecnológico, mas acabamos entrando na questão muito jurídica, política até, para que essa solução dasse para frente. A tudo isso também, né, eu não comentei antes com vocês, a UFT, né, principalmente na figura do professor Felipe e minha, nós somos os amigos da corte, né? O que é o amigo da corte? Amigo da corte é uma figura jurídica, figura jurídica não é o termo, é uma figura de uma assessoria técnica para o tomador de decisão jurídica. Então, nós temos contato direto com o juiz do processo e, invariavelmente, eles nos questionam e pedem algum tipo de assessoria técnica, né, da própria solução, como conduzir, etc. É uma situação jurídica e política bastante delicada, mas, apesar dos pesares, a gente conseguiu chegar numa solução, talvez não a ideal, tecnicamente, como a gente gostaria, né? O engenheiro tem esse mau hábito de querer sempre algo próximo do perfeito, mas dentro do possível, dentro do contexto político, jurídico, etc., né, se conseguimos bons resultados hoje, né? E a melhor resposta para isso foi justamente, como comentei com vocês, em um ano de chuvas bem atípicas, abaixo da média, os produtores rurais conseguiram fazer uma autogestão. Na verdade, quem fez toda a gestão do uso da água, de rodízio de irrigação, enfim, da melhor forma de utilizar a água, o sistema de comportas, de reservatórios que eles têm, como manejar, etc., foi ali praticamente 100% mérito dos usuários, dos irrigantes. Então, eu acho que eles entenderam, de uma forma geral, pelo menos a grande maioria, de que se ele não tomasse cuidado, né, com a água, o próprio negócio dele estava comprometido. Então, ele passou, vamos dizer, pela dor, né, a ser um zelador dos recursos hídricos.
É interessante comentar isso também, como ao longo desses quase 5 anos a postura e a mentalidade do produtor mudou, né? De uma mentalidade muito imediatista e até, eu diria, egoísta, de uma boa parcela, né? Quero garantir minha água e resolver um problema, a ver que esse problema não se resolve individualmente, e sim somente coletivamente de forma negociada. E até porque também eles tinham sempre a mão do Ministério Público ali por perto para lembrar que isso aqui era um processo judicial. Mas, independente disso, hoje, eu diria que boa parte deles chegou a um grau de maturidade, né, que eles já entendem que isso tem que ser resolvido e negociado até entre eles, né? Então, hoje, se faz muito o que a gente chama na área de recursos hídricos de uma forma informal, isso pode ser formalizado, de uma gestão negociada, né? O que a gente chama de alocação negociada da água. Então, a Agência Nacional de Águas faz muito isso, né? Em várias bacias hidrográficas, antes do início do período de estiagem, ela já tem uma previsão da disponibilidade hídrica para o período de estiagem e senta na mesa com todo mundo e coloca a situação e qual é a melhor forma de garantir que os usuários tenham a água que precisam ou avisar que eles não vão poder toda a água que gostariam de ter naquele período de estiagem, né? Tudo bem, então o plano era simples, né? Nós estávamos saindo lá de 2016 numa condição bem complicada, né? E se continuasse do jeito que estava, o futuro era cada vez pior, né? E nós queríamos mudar para um caminho que me levasse a uma maior segurança hídrica, termo muito utilizado hoje, ou seja, segurança hídrica seria a condição de ter a disponibilidade de água com um bom grau de certeza para o uso que você pretende. E a solução de gestão de alto nível seria, né, o elemento que me tiraria dessa tendência cada vez pior para uma tendência, para um novo caminho de maior tranquilidade e de maior segurança hídrica, né? A proposta foi dividida em 4 etapas, né? E a primeira era fazer uma análise de monitoramentos do rio, né? Para saber realmente qual que era a disponibilidade hídrica, fazer um levantamento da real demanda hídrica, né? Os usuários tinham outorga, mas a gente chegou a ver, né, depois de analisar, que havia uma vazão outorgada muito maior do que a disponibilidade que o rio tinha. Então, por isso que gerava alguns problemas. E a terceira etapa, que seria implantar o sistema com informações de disponibilidade e demanda, né? Ou seja, eu tenho informação de quanto tem, agora eu tenho informação de quanto eu tiro, e aí que eu vou pesar as duas coisas. E a última etapa, que ficou agora sob responsabilidade do Naturatim, de fazer uma nova revisão das outorgas e para saber, para que realmente essa demanda seja compatível com isso aqui, com a quantidade de água que existe. Critérios de alocação, regras de operação, nós chegamos a desenvolver isso, vou mostrar para vocês. Hoje funciona muito bem, né? Todo o rio tem uma cota amarela e uma cota vermelha. Quando o rio alcança a cota amarela, você é obrigado a implantar algum sistema de rodízio, ou seja, acima da cota amarela, né, do nível do rio, acima da cota amarela, você, vamos dizer que você garante a vazão outorgada do usuário. Quando continua a cota amarela, a outorga já não vale mais, né, e que vale um percentual dela, baseado nesse rodízio. Então, os usuários, entre eles, foi o que aconteceu esse ano, estabeleceram algumas regras de quem poderia irrigar quanto tempo, a cada quanto tempo. E tudo isso para evitar a cota vermelha. A cota vermelha significa o quê? Suspensão imediata de toda e qualquer captação, né? Esse ano, eles conseguiram fazer uma gestão de tal forma que eles não atingiram a cota vermelha em momento algum. O ano passado houve, né?
porque houve alguns problemas, alguns usuários não aderiram, não fizeram manutenção dos equipamentos, muitos não estavam sendo monitorados, estavam pegando água de qualquer jeito, a torto direito, então fazer essa gestão era mais complicado. Para a gente entender melhor, né? A gente chegou lá e tinha uma balança descompensada, ou seja, a demanda para irrigação era maior do que a disponibilidade de água no rio, né? Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para esse negócio ficar pelo menos horizontal, né? Onde nós queríamos chegar é justamente nessa condição, né? Ou seja, em que a demanda seja compatível com a disponibilidade hídrica do rio, né? E a disponibilidade hídrica, né, se vocês já fizeram hidrologia, vocês devem ter lá aprendido com o professor Gilene, que é uma curva de permanência, né, o que é uma Q90, que é a vazão de referência que se usa aqui no estado, ou seja, a curva a Q90 é a vazão de permanência que você garante estatisticamente, que é aquela vazão você garante que é igual ou maior a ela em 90% do tempo, né? Então, é uma forma bem conservadora de você garantir que esse usuário, que esse rio não seca, né? Então, esse aqui 90 é a minha vazão de referência. E a vazão outorgável é 75% da Q90. Então, quer dizer, 75% dessa vazão Q90 é a que eu posso distribuir em outorga, né? Então, e nossos rios têm uma característica, de uma forma geral, que eles têm uma variação de vazão sazonal muito grande. Na época de chuva, eles têm uma vazão muito grande, e na época de estiagem, você tem uma vazão bem baixa. Por isso, você não pode utilizar a vazão média para fazer gestão de recursos hídricos. Ninguém faz isso, em lugar nenhum, né? Porque a vazão média, talvez, você corre o risco que na metade do tempo você não tenha água suficiente para os usuários. Então, a gente quer saber quanto realmente o rio pode oferecer, né, de água e quanto realmente está sendo retirado. É isso que a gente devia monitorar. Essa parte aqui, né, foi a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, que é a parte que ela responde pela parte de monitoramento, e o compromisso deles, e eles cumpriram, foi adensar a rede de monitoramento. Eles colocaram mais estações de monitoramento de nível e de chuva, né? A vazão era calculada por meio da curva-chave, né? E aí, esse é o mais complicado, porque você precisa ter uma série histórica de dados de nível e de medições em campo para fazer essa relação da curva-chave. O que é a curva-chave? É uma curva que relaciona vazão com cota, né? Então, se você tem uma série de medições, né, em campo com a cota correspondente, você acha a equação da curva-chave e você consegue extrapolar qual é a vazão para toda e qualquer cota que você for medir ali no rio, né? E isso tem que ser fiscalizado de alguma forma, né? É legal, eu sei quanta água tem, legal, sei quanta água tem que ser retirada, mas será que o usuário está realmente de olho, respeitando o tanto de água que ele pode, né, pode retirar, né? Está sendo retirado o que é permitido? É essa grande inovação do sistema de gestão de alto nível, né? Que é justamente você conhecer em tempo real quanto de água está sendo retirado. Eu até conheço quanto água tem no rio, né? Com alguma imprecisão, em função de serem estações novas, etc., mas eu não tinha informação nenhuma de quanto está sendo retirado do rio. Partia da premissa que ele estava tirando a água da vazão outorgada, né? Mas isso não quer dizer nenhuma garantia, tá? E se tivesse gente tirando mais água do que pode? Compromete o rio e o rio pode secar. E mais, quem é entre os que está te retirando água que está desrespeitando a outorga? Porque, de repente, não é todo mundo. E aí você vai fazer o quê? Vai suspender a captação, e aí você vai penalizar não só quem não respeita, mas também quem respeita, né? E você vai comprometer uma atividade econômica muito
muito importante para a região e para o estado, né? Então, o jeito era ficar de olho mais próximo, né? Então, e como eu falei para vocês, no último eu tinha que confrontar a minha vazão outorgada com o que realmente está sendo captado. E isso que o sistema que a gente desenvolveu passou a fazer, né? Com uma estrutura bem amigável, bem fácil de vocês utilizar. Então, vamos lá, vamos apresentar aqui, sem mais, eu mostrei para vocês qual que era o problema, agora vamos ver qual que é a solução. A solução, né, se vocês forem ver, ela é bastante simples, né? Nós estabelecemos a seguinte estrutura física, né? Primeiro, toda captação tinha que ter, né, um medidor de vazão, e o que a gente selecionou é o medidor de vazão ultrassônico, né? Um transmissor de dados, que poderia ser o GPRS, que é o sinal do celular, ou pela internet, né? E uma microusina solar para alimentar esse sistema. Por quê? Porque você está na zona rural. E essa zona rural, esses equipamentos são bastante sensíveis. E eles não poderiam estar conectados à corrente de fonte alternada da zona rural, porque seria muito fácil queimar esses equipamentos. Então, você optou por uma microusina solar, uma bateria de carro, e era o suficiente para alimentar esses equipamentos que consomem pouca energia. E na estrutura, né, da plataforma, seria termos os dados de chuva, nível, né, do rio, as vazões do rio, que eram já são disponíveis na Agência Nacional de Água, no banco lá no Hidro e outros que eles têm, que são bancos bem complexos, né? Provavelmente vocês talvez tiveram que pegar esses dados com o trabalho de hidrologia do Sogilene. Agora eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, como isso pode ser muito mais fácil, ou podia ter sido muito mais fácil, isso que você já fez. E precisava dado das bombas, né, de quanta água estava sendo captada. Essa é a grande inovação. Então, o nosso sistema, com o servidor aqui na UFT, ia lá no banco vai no banco de dados da ANA de 15 em 15 minutos e pega os dados de todas as estações de monitoramento da Agência Nacional de Águas, né, no caso aqui da Bacia do Formoso. Hoje estão disponíveis todas essas estações do estado do Tocantins, né, e pegava os dados das bombas que estavam transmitindo essa captação e levava para o computador. Também temos um aplicativo. Se você está assistindo agora, entra lá no teu app, pode ser o Play Store ou do iOS, e digita lá gestão de alto nível. Você abaixa o aplicativo. Pode fazer isso agora, se você quiser. Essa aqui é a estrutura em campo. Então, nós temos o medidor de vazão, que fica na tubulação. A vantagem desse tipo de medidor ultrassônico é que você não tem perfuração na tubulação. Você tem essa estrutura normalmente na própria casa de comandos da bomba, né? Então, você tem aqui um visor, etc. A antena que faz a transmissão dos dados, né? Aonde não tem sinal de celular, ele transmite para a sede da fazenda, porque a gente verificou que todas as fazendas têm internet. Então, eles têm que instalar uma antena, né, onde repetia o sinal de internet da sede da fazenda, e o painel solar. Então, essa é a estrutura básica, o croquis, né, digamos assim, em campo, né? Aqui também um modelo, alguns lugares a gente solicitava para fazer uma estrutura mais protegida, porque às vezes a tubulação é enterrada, né? Aqui está o rio, a água vem e cai aqui no canal. E quando isso tudo é enterrado, né, a gente precisa de uma seção para colocar o sensor medidor, porque eu preciso de uma distância mínima do sensor até a saída, né, da água e para qualquer tipo de articulação, porque aí me garante uma melhor medição dessa vazão.
e eu tenho que ter a seção cheia, né, plena aqui, né? Ou seja, aqui eu tenho uma redução de pressão, e isso pode também dificultar a medição. Então, dependendo do local, o pessoal ia lá, fazia uma vistoria, fazia uma série de recomendações e eles faziam e depois o pessoal voltava a campo e fazia as instalações, né? Então, aqui, a pessoa, isso aqui deve ser o Marcelo. O Marcelo é engenheiro eletricista formado na FT, na primeira turma, instalando os equipamentos. O pessoal montava toda essa estrutura aqui, como mostrei para vocês no croquis, né? Aqui você vê o painel solar, aqui já os medidores instalados, aqui o painel na casa de bombas. Eu tenho um medidor para cada tubulação, mas eu posso ter um único transmissor para quantos medidores tiver aqui. Tá? Então, é uma forma também de reduzir custos. E vocês veem, é claro que nas palestras a gente sempre põe o lugar mais arrumadinho, né? Aqui uma casa de bombas arrumadinha, tal. Aqui, ó, a instalação bonitinha, com os canos, com a tubulação da empresa. Aqui toda a estrutura que foi construída para a instalação dos medidores. Isso leva aqui uma tampa, né? Então, para proteger das intempéries, de bicho, enfim, de veículos pesados, como tratores, etc. Né? De vez em quando alguém informa, ó, passou um trator, arrebentou o cabo, aí o pessoal da manutenção vai lá e faz o reparo. Aqui mais algumas fotos que ilustram, aqui está melhor aqui a antena, que transmite os dados. Aqui são 4, né, acho que é desse aqui, ó, são 4 tubulações, 4 bombas, 4 medidores, né? E aqui está um único sistema de transmissão da telemetria. Toda a estação recebe uma plaquinha de acrílico dessas aqui, e toda a bomba tem uma numeração, né, aqui tem o Rio Urubu, por isso é um exemplo do Urubu 001, e um QR Code. Se você tiver lá, né, e tiver instalado, abaixado o aplicativo, que eu falei para vocês, você vai com o QR Code, né, e aí ele já te dá, ele já abre naquela estação e você consegue saber qual que é a vazão que está sendo captada naquele momento. E todos os dados que essa bomba tem. Né, os dias que já captou, o volume, a vazão, a duração, enfim. Né? Aqui um exemplo aqui, um fazendeiro aqui mostrando, fez o teste, tá, no QR Code. É uma coisa que o professor Felipe fala muito nas palestras. Por que é gestão de alto nível? Né? Isso não é um termo assim para se alto nível, né, como se você não estivesse assim menosprezando os outros. É alto nível no sentido que é algo mais preciso. Né? A gente está numa bacia crítica que o limite entre a quantidade de água que se é retirada e a quantidade de água que é disponível é muito próximo do limite. Né? Então, eu preciso fazer uma gestão mais precisa, em mais alto nível. Né? Por isso, daí que veio o nome. Aqui tem um exemplo, esse aqui é um slide antigo, hoje as 98, agora acho que já são 100 ou 103 bombas, todas estão transmitindo. Então, a gente vê aqui, ó, essa aqui é a região da Lagoa da Confusão, onde tem uma grande quantidade de bombas. Aqui é o Rio Doeré, o Rio Chavante, e aqui é o Rio Formoso. Aqui é o projeto Formoso. Né? Acho que a maioria das fotos que eu mostrei para vocês é daqui. E todas elas estão transmitindo. Claro que, de vez em quando, uma sai do ar, né? Assim, por manutenção, né? Às vezes é descuido do produtor. Né? Você tem que pagar o chip da operadora, né? São R$20 por mês, ele esquece de pagar e aí ela fica offline. Né? E aí ele é comunicado. Então, o sistema mais ou menos é dessa forma. Né? Mas, vamos lá conhecer o sistema agora. Eu vou mostrar aqui para vocês o sistema propriamente dito. Eu falei, a gente normalmente imprime telas e tudo, mas melhor do que ver as telas é ver o sistema. Né? Então, vamos aqui. Né? Deixa eu voltar aqui. Ó. Se você digitar aqui, ó,
gamiacuft.org.br/notícias/inicial, você vai aqui para a página inicial, tá? Aqui eu estou logado porque eu tenho uma senha de gestor, porque o sistema ele tem uma parte aberta, mas ele tem uma parte fechada, que é a parte da gestão. Mas se você abrir ele agora, você vai ter um quadrinho aqui embaixo que vai estar escrito visitante, né? E aí você, entrando, né, você pode já, por exemplo, disponibilidade hídrica. Você vem aqui. Olha só, aqui você tem todas as estações telemétricas, fluviométricas e pluviométricas cadastradas na Agência Nacional de Águas. Algumas são geridas pelo Estado, outras são por empresas, por exemplo, de barragens hidrelétricas, né? Então, a gente começou o projeto na Bacia do Formoso, que é essa região aqui, e a gente se propôs para ampliar ele para o estado inteiro, para um novo convênio que a gente chegou a fazer. Então, hoje, você tem toda a disponibilidade hídrica do estado, né? Você vai olhar ali, ó, tem uma aqui lá em Minas Gerais, é porque a gente está com outro projeto na Bacia do Rio Verde Grande, com a Agência Nacional de Águas, e a gente já disponibilizou. Além dos dados aqui do estado, do Formoso, a gente já levou esse projeto para o Rio Javaés. Para quem conhece um pouco a região, o Rio Javaés ele corre paralelo praticamente ao Formoso. É o braço do Araguaia, é o braço direito do Araguaia que forma a Ilha do Bananal. E ele é um rio federal. A Agência Nacional de Água conheceu o nosso projeto, ficou interessado e levamos esse projeto que a gente terminou há uns 3 meses atrás para implantar todo o sistema no Rio Javaés. E agora fizemos um outro convênio para levar para a bacia do Rio Verde Grande em Minas. Né? Então, por exemplo, você vem aqui, vamos pegar aqui, tem umas bem interessantes para vocês verem aqui. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui é a estação do barramento do Luiz Eduardo Magalhães. Lá na barragem, ó, o nível, esse aqui é o nível do rio, né? Ele é constante, está aqui na barragem, né? Então, você tem os dados aqui por dia de nível. Você pode ter os dados da vazão, a vazão varia, né? E de chuva. Você põe aqui, ó, dia 12 choveu lá 12 milímetros, dia 15, ó, dia 15 caiu o pé d'água em Palmas, choveu um pouquinho lá no Guajá. Ontem choveu um pouquinho, né? E aqui, ó, por exemplo, você tem a estação abaixo da barragem, né? Então, olha como o nível varia do rio. Deve ser provavelmente em função das operações das comportas da barragem, né? Você tem dados de... essa estação não tem dados de vazão, só de chuva. Mas não choveu aqui nessa estação nos últimos 30 dias. Você tem aqui, por exemplo, visualizar a série em gráficos. Aqui você tem essa aqui das últimas 24 horas, da última semana. Você pode ter os dados das últimas 24 horas, né? O nível, que no caso é nível. Você pode ter do mês. Aqui você tem chuva e nível. Se você quer ver só o nível, você desativa a chuva. Não choveu, então não tem diferença. Eu desativar o nível, fica vazio. Vamos pegar aqui uma estação mais interessante aqui. A Foz do Rio Formoso. Essa aqui é interessante, vou mostrar para vocês por quê. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui tem uma linha vermelha e uma linha amarela, né? Lembra que que eu falei para vocês que existem umas regras de operação? Essas regras de operação dizem o seguinte, né? Se o nível do rio estiver abaixo dessa linha vermelha, todo mundo tem que parar de irrigar. Se estiver abaixo da amarela, acima da vermelha, há um rodízio. Hoje, né, vamos ver, até antes do início da palestra, eu não vi que ninguém estava bombeando, né?
Mas, enfim, o rio, vocês veem que o rio ainda não se recuperou, já tem mais de um mês, quase um mês que eles pararam de irrigar. Então, aqui você tem vários dados, ó. Você pode visualizar a série de dados, a série histórica, né? Aqui tem os dados de nível, você pode ter os dados de vazão, os dados de chuva, você pode exportar os dados em Excel. Essa estação tem dados desde 2017, né? Aqueles dados todos que você penou muito para pegar para o trabalho do professor Gilene, lá no hidro da ANA, aqui é muito mais fácil. Aqui você tem todos os dados, o código da estação, o nome, quem opera, etc., as coordenadas, tudo mais. Então, isso foi... A grande inovação não está aqui, ela está aqui, na demanda, né? Então, já abri aqui uma janela da demanda. Então, na demanda, a gente só tem o Formoso, né? E o JavaS. Né? Realmente, ninguém está captando. Olha só. Se ela está em cinza, ela está desligada. Se está verde, ela está ligada. Se ela está vermelha, ele está captando fora da outorga dele. E se tem um X, ela está desconectada. Ou seja, não está transmitindo dados, tem algum problema. Aqui eu escolhi aqui uma estação, né? Mas como vocês podem ver, não há captação. Vamos pegar aqui a série do gráfico. Vazão, vou pegar aqui no ano. Aqui, ó. Em agosto, eles captaram com a vazão média de 1,178 metros cúbicos por segundo. Aqui 1,290. Aqui consumo, ou seja, aqui é o volume. Tá? Em julho, só essa bomba captou 1.791.951 metros cúbicos de água. É muita água. Né? E aqui é a duração, ou seja, quantas horas no mês de julho essa bomba ficou ligada. Ficou ligada 385 horas. Né? Em agosto, 133. Em setembro já é proibido captar. Né? Então, esse aqui respeitou o sistema. E aí é bem interessante. Todos esses dados, é a mesma coisa. Ó, você tem dados em tabela, você pode abaixar todos esses dados. Talvez você não tenha noção do que é um metro cúbico de vazão, ou seja, 1.000 litros por segundo de vazão. Né? Que é o valor médio que essas bombas captam a água, pessoal. Mas se você não tem noção do que é 1.000 litros por segundo, a ETA 6 do Taquarussu, que abastece 80% da cidade de Palmas, ela tem uma vazão média de 800 a 850 litros por segundo. Cada pontinho desses, cada bomba dessas, capta água para uma população de mais de 300 mil habitantes. É muita água. Né? É o volume de água captado, então, vamos dizer assim, é fatal que haja um problema de falta de água. Né? Então, se vocês entrarem, vocês podem navegar na demanda, na disponibilidade hídrica, na demanda. Esse menu aqui vocês não têm acesso, que ele é mais restrito para a gestão. Ainda tem dados da outorga, os dados da intervenção, quem que é o dono, o CPF, etc., das estações. Aqui é o monitoramento do próprio sistema. O que eu vou mostrar aqui para vocês algumas telas, né? Então, por exemplo, essa aqui é a Fazenda Dois Rios, tem essa captação, é no Rio Javaé, se não me engano, por isso o responsável é a Ana. E aqui, por exemplo, tem os dados dela. Né? Isso aqui é a outorga dela, diz qual é o volume de água por mês, né? A vazão máxima mensal que ele pode captar em cada mês. Então, ó, você tá vendo? Em setembro ele não pode captar nada. Qualquer pingo d'água que ele tirar do rio, não tá de acordo e pode ser multado. Hoje, né, o órgão fiscalizador tem esse dado, senão ele nunca ia saber. Né? Ainda mais a Ana que está lá em Brasília. Aqui, por exemplo, eu tenho todos os dados de todas as captações do Rio Javaés. Isso aqui, normalmente, a gente gera um relatório mensal para a agência. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui em maio. Né? Esse aqui é o volume outorgado. Né? Esse aqui, em azul, é o volume consumido do outorgado. E o vermelho é o volume excedido. Aí você diz assim, ó, mas o outorgado não é maior? Por que tem um excedido?
aqui provavelmente algum usuário, né, excedeu o seu volume, né? Mas outros não utilizaram o seu volume todo, né? Isso aqui é uma ferramenta muito boa, porque a agência hoje pode ter dados de usuários que talvez precisam de mais água do que tem, e outros que não precisam de toda a outorga que eles têm, né? Então, você consegue fazer uma gestão mais refinada nesse sentido, né? E, assim, as possibilidades do sistema são muito boas, são muito grandes, enfim, a gente é super empolgado, porque a gente diz que o sistema nasceu, a primeira versão dele é um sistema de monitoramento, ou seja, você tem quanta água o rio tem, quanta água captada, eu monitoro para você. A evolução, que é essa nova tela, ele se tornou um sistema de fiscalização, né? Eu estou confrontando para cada usuário quanto que ele foi otorgado e quanto ele está captando, né? E eu posso avisar ele. E ele também pode saber, opa, já usei tantos por cento da minha outorga, vou ter que começar a maneirar a minha irrigação, vou ter que fazer um turno de rega mais eficiente aqui, etc. E o órgão fiscalizador também, quando o cara ultrapassa, ele já pode dar uma advertência, até chegar ao ponto extremo de multar e depois até lacrar a bomba dele. Aqui, por exemplo, um exemplo específico da Fazenda Dois Rios, né? Onde aqui, ó, aqui ela pegou um volume muito maior do que ela podia, no mês de março. Tudo isso aqui, a própria Agência Nacional de Águas está aprendendo, porque ela nunca teve tanta informação para poder fiscalizar em tempo real. Aqui em maio, olha, usou muito menos água do que o volume otorgado, e isso faz sentido porque em maio é o período que eles estão plantando, então eles não estão irrigando, né? Em julho já ele acabou excedendo. Agosto, que foi o tempo crítico, né? Ele teve um volume consumido na suspensão, o Javaés alcançou a cota vermelha, estava suspenso. Só que foi feita uma negociação entre os usuários e a Agência Nacional de Águas para prolongar um pouco, né, tomando cuidados também para o rio não perder água demais e eles não perderem a lavoura, ou parte dela. Mas eles já sabem que para o ano que vem não vai ter essa facilidade toda não, né? Então, essa é só para vocês conhecerem um pouco mais o nosso sistema. Ele é aberto, vocês podem navegar nele, pelo menos na parte de demanda e disponibilidade, né? E, bom, é isso, basicamente, que eu tinha a apresentar para vocês, né? Falo aqui também no nome do professor Felipe, que foi o coordenador geral desse projeto, e a nossa equipe foi agraciada também, né? Vou colocar aqui, ficou no primeiro slide. Esse ano ganhamos o prêmio ANA, né? Cada 3 anos, né? Esse ano, mas era do ano passado, né? Por causa da pandemia, eles entregaram o prêmio só esse ano. Cada 3 anos, a Agência Nacional de Águas faz uma premiação nas mais variadas categorias, né? De usuário, órgão público, etc. E nós concorremos na categoria de pesquisa e inovação tecnológica, né? Concorremos com 156 projetos. Primeiro fomos finalistas com mais 2 projetos, uma da Federal da Bahia e outra da Federal do Ceará. E agora, no Dia Mundial da Água, em abril, a gente recebeu o prêmio, né? É um reconhecimento de um trabalho de quase 5 anos, que foi bastante árduo, mas foi uma grande experiência para mim e eu acho para todo mundo que esteve envolvido, né? Hoje nós temos até a possibilidade de levar esse sistema aí para o Distrito Federal, para o Estado de Minas, que tem interesse em levar esse sistema, e a gente está vendo a possibilidade de como fazê-lo. E também ele tem uma perspectiva interessante, gente, esse projeto, no sentido que ele pode ser adotado por uma empresa, né? Suponhamos que você tem uma grande fazenda e quer saber quanta água você usa, né? E fazer esse sistema associado a um sistema de captação de monitoramento, por exemplo, do lençol ou da água na planta, você pode montar um sistema que possa ser muito mais eficiente. A gente já foi contactado por algumas empresas
grandes, também de Minas, a possibilidade de usarem isso. Porque imagina, o proprietário da fazenda Formosa pode estar lá em São Paulo e ele sabe se a bomba dele está ligada ou não. Né? Veja que a ferramenta ela abre muitas possibilidades além da questão da gestão, da fiscalização, que foi a ideia inicial dela. Bom, é isso, pessoal. Né? Espero que dê um tempinho aí para a gente bater um papo. Ótimo, professor. Muito obrigada. Professor Juan, o senhor vai querer a palavra antes de abrir para as perguntas? Sim, não, parabenizar a equipe do Fernando, do Felipe. Eu sabia que era um trabalho com uma escala bem grande, mas não em detalhes. Mas isso é fantástico, é uma maravilha. Você vê como que o engenho da pessoa faz ferramentas que possibilitam fazer um diagnóstico, evitar mais desastres naturais, de uma maneira unindo todas as pessoas. Então, órgãos, juntamente com a universidade, com toda essa infraestrutura de fazendeiros, é impressionante. Então, é um modelo, né? Eu vejo como um modelo para ser replicado em diferentes áreas, né? Então, é muito bom, muito bom. Quem sabe se algum dos meninos aí depois comenta, né, fazer algo... Uma coisa que eu aprendi nesse projeto, Juan, é que, primeiro, a gente trabalha em conjunto professores das mais variadas áreas, né, da engenharia ambiental, da engenharia civil, da engenharia elétrica, da ciência da computação, e foi interessante trabalhar com o pessoal da computação, porque o pessoal da computação, eu brinco que eles sabem tudo de computação, mas não sabem de nada dos outros assuntos. Então, eles são doidos para aplicar as ferramentas deles em alguma coisa prática, né? E quando a gente consegue juntar essas coisas, né? E hoje, né? Algo assim, viu, que acho que poderia ser incentivado. Hoje existem tantos programas para desenvolvimento de aplicativos, você não precisa ser um cara da TI, né? E os problemas, né, da engenharia ambiental estão na mão deles, estão na mão dos nossos alunos. E aí eles vão vivenciar isso. Às vezes, um aplicativo bem simples, né, para organizar, etc., essas coisas assim, podem gerar uma inovação muito grande. Porque, se você parar para pensar, a solução ela é muito simples, a ideia é simples, né, mas nunca foi feito, né? Ou seja, nunca foi feito, e foi isso aí o grande mérito, acho que, desse trabalho no sentido da inovação. Então, de parabéns, viu? Era só isso, Rubio. Pode passar para os meninos aí. Ótimo, professor. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o professor, pode estar levantando a mão ou então colocando aqui no chat. De antemão, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Professor, com relação às políticas, né? Porque a gente sabe que, mesmo com a maior boa vontade, sendo que a gente vai fazer tudo certo, sempre tem alguma coisa que atrapalha a gente, principalmente nas legislações e tudo mais. Vocês tiveram algum problema com relação a isso? Não, porque, na verdade, a gente entrou para desatar um imbróglio jurídico, vamos dizer assim, né? Ou seja, a bacia estava judicializada, né? E, assim, até para salientar como é importante, né? Parece que, apesar da grande quantidade de problemas que a gente teve, tudo, as dificuldades, assim, do dia a dia, às vezes, assim, de implantar, assim, questões assim de outros atores envolvidos e tudo, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente conseguiu unir pessoas que tinham interesses em resolver o problema. Um deles, né, que acho que tem um bom mérito e vale a pena mencionar, é o juiz da comarca de Cristolândia que nos envolveu nesse processo, o Dr. Wellington. Porque uma coisa que ele sempre falava,
né? Ele tinha duas opções quando recebeu a ação cautelar do Ministério Público: sentenciar, e sentenciar significava desativar a irrigação, né? Que realmente o rio secou, ou seja, seguindo a legislação ao pé da letra, a solução era essa, mas ele sabia que se ele sentenciasse dessa forma, ele ia gerar outro tipo de problema, né? Ou seja, a própria atividade agrícola ficava comprometida em geração de emprego, geração de renda e riqueza, etc. E, consequentemente, todos os produtores iriam entrar na justiça numa segunda instância, e isso poderia levar anos, e nesse meio tempo, se está recorrendo, eles continuariam captando água, e de repente você tem uma decisão do STF daqui a 10 anos e dizendo que eles não poderiam irrigar, mas até lá eles já destruíram o rio e secaram o rio de vez. E não tem mais como solucionar. Então, ele optou por uma decisão até certo ponto inovadora, mas é uma tendência do judiciário hoje, de procurar uma solução de consenso, né? E ele falou um dia desde uma frase interessante, porque se ele sentenciasse, ele resolvia o problema jurídico, né? Mas não resolvia o problema dos recursos hídricos, né? Ele tentar resolver o problema dos recursos hídricos. Aí nessa chamou a universidade. Muitas vezes é engraçado que ele é muito criticado porque ele não deu sentença, porque ele fica enrolando, né? Já faz 5 anos quase, né? Mas vamos dizer assim que essa demora é que propiciou que essa solução fosse desenvolvida, né? E esse engajamento dos atores. Se desse aquela martelada, né, de juiz, né, o processo estava extinto, mas o problema continuaria ali, pior. Ótimo, professor. Eu vou ler algumas perguntas que estão no chat, ou o senhor prefere ler? Deixa eu ver aqui. Eu vou vendo aqui, ó. Quantos profissionais envolvidos no total? Fomos 4, 5 professores, mais uns 3 ou 4 profissionais, engenheiros e pessoal até formado, e um número bastante grande de estagiários que passaram, né? Então, com relação à comunidade, com o sistema, se ela foi satisfatória, olha, com relação aos usuários, eu entendo que sim, né? Com relação ao Naturatins, a gente teve até algumas dificuldades. Eu não sei até que ponto hoje ele utiliza esse sistema. Ele está lá. Eu sei que os usuários usam e fizeram a gestão deles nesse período de estiagem de uma forma bastante eficiente, né? Agora, a plataforma, como eu falei para vocês, ela ali é aberta. Só a parte da fiscalização que não é. Mas essa parte da fiscalização hoje ela não está disponível para o Formoso, só para o Rio Javaense. Porque, como o Naturatins ainda iria fazer a revisão das outorgas, a gente precisa daqueles dados lá que vocês viram na tela, que são a cronologia de captação, que vai me dizer qual é a vazão, qual é o número de dias, qual é o volume que você vai retirar mês a mês. Porque são esses valores que são confrontados com a realidade do que é captado. Outras entidades, ali tem um outro problema na bacia, que são as barragens. As barragens, que são um sistema de tábuas, elas realmente barravam, cortavam o rio inteiro, né? Depois de uma outra negociação, foram construídas comportas de descarga de fundo, então, que permitem a passagem de uma certa quantidade de água, mesmo na época de estiagem, né? A comunidade indígena também se envolveu no primeiro momento, mas eu não tenho muito o que dizer deles, porque eles não participaram muito das audiências públicas, né? O que mais aqui? Qual o maior desafio pessoal enfrentado nesse projeto? Como foi a aquisição e instalação dos equipamentos? O maior desafio pessoal é trabalhar numa equipe multidisciplinar, principalmente não nessa equipe nossa aqui, até que a gente conseguiu fazer um grupo de pesquisadores bastante coeso. Mas você tem que lidar, por exemplo, de um lado o produtor rural, do outro lado do órgão fiscalizador, depois o Ministério Público, depois o Tribunal de Justiça. São muitos atores
e você tem que aprender a lidar com isso para também conseguir levar as coisas. Mas nós sempre estivemos vestidos da camisa técnica, né? Nós somos engenheiros e a nossa solução é técnica, né? Porque fulano faz isso, porque fulano burla, porque fulano estraga o equipamento de propósito, etc. Eu falo, gente, tem um órgão fiscalizador para isso, né? A gente também, né? A gente vem desenvolvendo alguns sistemas antifurto, antifraude, né? Mas, inclusive, disso eu não posso falar muita coisa para vocês, não, porque é um pouco mais sigiloso. Mas a gente tem formas de hoje de verificar isso. Com relação à aquisição de equipamentos e a instalação, nós fomos ao mercado ver quais seriam os medidores de vazão, qual é a melhor forma de transmissão. Chegamos a fazer contato com algumas empresas. A primeira empresa que veio aqui foi um desastre. Ela não tinha a menor noção do que era ali. Eles eram acostumados a instalar esse tipo de medidor em estações de tratamento de água, com a tubulação de 100, 150, 200 milímetros de diâmetro, e chegaram aqui e encontraram a tubulação de 800, 900, 1.000 milímetros de diâmetro, né, no meio do mato, com bicho, sol, umidade, tudo que for. E dentro dessa pesquisa encontramos uma empresa, a Eletroeste, de Uruguaiana, e eles se tornaram o nosso parceiro. Eles tinham um equipamento bom, né, de qualidade, já faziam isso na região lá no Rio Grande do Sul, mas eles se proporam também a participar do desenvolvimento tecnológico junto com a gente. E aí eles desenvolveram uma série de acoplar uma série de mecanismos de segurança, proteção, porque você pega ali um sol de mais de 40 graus. Na tubulação, que é de ferro fundido, a maioria, a tubulação chegava ali a 80, 90 graus tranquilamente, umidade 100%. Né? Mas são sensores eletromagnéticos, né, mano, que são delicados, né? Eles são sensíveis a esse tipo de coisa. Aí eles desenvolveram ali uma proteção de plástico, acho que vocês devem ver isso nas fotos, com umas colas de silicone e tudo, que funcionaram muito bem como proteção. E a transmissão de dados foi outra novela, foi um momento mais crítico, que eu achei que a gente ia desistir, porque a ideia era usar sinal de telefonia, que era razoável, só que ele variava, né? A gente contatou uma empresa que, de repente, estava tudo ok, instalava sinal ótimo, uma semana depois não tinha sinal nenhum. Né? E aí, como que faz? E aí, tinha lugares que a gente ia, você tinha sinal de celular, mas não tinha sinal no equipamento para transmitir os dados. Até que também, por acaso, o pessoal encontrou um pessoal da Energisa, que também tem um sistema de transmissão de dados para medidores de energia, e falaram de uma empresa em São Paulo. Contactamos essa empresa em São Paulo, eles acharam muito legal, muito interessante o trabalho, e entraram com a gente, com a inovação. Né? E tanto é que eles tinham um sistema de transmissão só para GPRS, desenvolveram para a internet, né? A entrada com porta para a internet para a gente, no caso, aquela questão que acabou de resolver o nosso problema de sinal de celular, porque todas as fazendas tinham internet na sede, na internet rural. E, às vezes, assim, a captação fica a 20 quilômetros da sede. Mas a gente instalava umas antenas bem altas e puxava o sinal de lá. Só que o transmissor, inicialmente, não pegava esse tipo de informação. Aí eles adaptaram, desenvolveram. Agora estão desenvolvendo porta USB, a transmissão agora satelital, porque lá em Minas vai ser via satélite, né, que a gente não usou aqui porque era muito caro. Agora o pessoal descobriu agora como chamam, satélites de baixo custo, que tem porque o professor Humberto, por exemplo, ele da elétrica, ele é doutor em telecomunicações. Aí ele descobriu lá uns satélites que já tem uma órbita mais baixa, que tem uma vida útil curta, e a transmissão de dados acho que vai ser com uma frequência menor, e aí viabilizou para satélites lá em Minas.
Então, tudo isso foi, assim, pesquisa e desafios do dia a dia, né? E mais aqui é saber de outras implantações do GAN. O Tocantins em Minas. Em Minas a gente está desenvolvendo. Aqui no Tocantins, como eu falei para vocês, é no Formoso e no Rio de Javaés. Já está funcionando plenamente. Você entra na plataforma que você vai encontrar os dados, né? Para aplicação para outros lugares, a gente está em conversas ali com a ADASA, que é a agência reguladora do Distrito Federal, e com o IGAN, que é o órgão ambiental de Minas. Aí, assim, nessas horas a gente depende muito mais de questões burocráticas, vontade política e algum recurso para implantar o sistema. Existem roubos e depredação? Por incrível que pareça, não. Depredação acontece, né? Bicho, caminhão, trator que passa em cima de um cabo, essas coisas assim. Mas, de uma forma geral, não tem. Manutenção das baterias é do usuário. Tudo é do usuário, né? Lá em Minas, deve ser da ANA, porque são usuários de pequeno porte. No Javaés e no Formoso, ele está falando de usuários que têm fazendas com receita de milhões, né? Implantar esse kit todo que vocês viram lá no Javaés custa em torno de 20, 25 mil reais, né? E vou falar para vocês que ninguém nem tossiu, né? O cara tem 3 bombas, 4 bombas, vai gastar ali 100 mil reais, né? Mas um plantador de banana que tem lá no Rio Verde Grande, ele não tem como marcar com um custo desse. Aí também é outro equipamento, viu, Juan? Lá já não é mais o medidor de vazão, lá é o orímetro, né? Então, a gente mede corrente, a gente estipula uma vazão, né? A média corrente, quando liga e desliga, você tem o tempo, né? O tempo multiplica pela vazão que você calculou e você tem o volume, né, de água que passou ali. Então, é um sistema muito mais simples. Por isso que também dá para transmitir os dados por satélite, porque a quantidade de dados é muito menor. É o liga e o desliga, que pode ser 2 dados por dia. Sei lá, o cara ligou 3 vezes, 6. E nesse sistema a gente transmite de 15 em 15 minutos, né, para ter a vazão no tempo real. Então, a gente vai adaptando tecnologias. Hoje a gente tem uma reunião com o pessoal do Distrito Federal, né, tá vendo aí também umas outras alternativas. Isso varia muito do local e do porte do usuário, né? Então, e também de quem que vai arcar com o investimento, se é o órgão regulador ou se é o usuário, né? E na mesma bacia, né, lá em Minas, né, a grande maioria são pequenos usuários, mas tem grandes usuários, poucos. Nesses a gente recomendou o medidor de vazão e que fosse arcado pelo usuário, né? Nossa recomendação para a ANA, e ela vai decidir, né? Prever os custos desse equipamento no início do projeto é quase impossível. Até que não, Juan. Até que não. Porque como é que a gente está trabalhando hoje? Claro que hoje a gente já tem uma boa experiência. A gente vai a campo e faz um diagnóstico de todos os usuários, né? Isso é o que eu acho mais incrível, que a equipe ali com o professor. Eu não vou muito a campo, mas a equipe que vai a campo tem um questionário, né? Faz o levantamento, faz a estrutura da bomba, os dados, a casa de bombas, o material, enfim. Por exemplo, aqui no Formoso, o Marcelo, que é engenheiro eletricista, encontrou desde umas casas de bomba bonitinha, como vocês viram nas fotos, a outra que é a céu aberto, é um poste com disjuntor pendurado, né? E mais nada, né? Eu falei assim, que o risco de morrer eletrocutado é grande, né? Então, tem de tudo. E hoje a gente tem já uma forma de calcular esses custos, né? Porque a gente já tem uma gama já no mercado já pesquisado de medidores de vazão, orímetros, sistemas de transmissão de dados e os custos para instalação e tudo mais. Como eu te falei, né, em torno de 20, hoje um medidor de vazão com a usina solar e o sistema de transmissão, para o Javaés, a gente orçou, isso deve ter aqui um ano, em torno de 22 a 25 mil reais. Eles são importados também, né? Então tem impacto do dólar também. E hoje a gente, junto com essa empresa, a CAS,
Eles desenvolveram um orímetro que já é acoplado ao sistema de transmissão. Então, isso reduziu o custo muito do equipamento. Então, ele é acoplado, tudo, acho que ele sai por R$4.000, alguma coisa assim. Né? Então, é um custo menor. Mas o custo maior é o custo da transmissão, né? Porque esse também vai a longo prazo, né? Hoje, por exemplo, o pessoal estava apresentando lá no Distrito Federal um custo de assinatura satelital de baixo custo, de R$95 por mês. Né? Mas a gente chegou a ver lá R$4.500 por mês. Né? Aí não tem usuário que dê conta, nem órgão, né? Não justifica. Né? Então, a preocupação com os custos também é muito grande, né? Porque não adianta você ter uma solução robusta desse se ninguém tem condições de mantê-la. Vamos esperar Elon Musk, que cria a internet gratuita aí. A internet satelital, o 5G, né? Vai ser gratuita. É isso aí. Tá certo. Vamos ver com você. Professor Fernando, antes de agradecer pelo aceite do convite, né, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo prêmio, né, na Agência Nacional de Águas. É muito importante para nós, como acadêmicos da Universidade Federal, ter professores relacionados a esses prêmios, né, porque traz prestígio não só para vocês, os vencedores, mas principalmente também para nós, alunos, que temos a honra de conviver com vocês. Já imaginou, vocês têm professores que são vencedores de prêmios nacionais. Isso é muito importante para a gente. E gostaria de agradecer pelo aceite, né, do nosso convite. Para a gente é muito gratificante saber, assim, fora da sala de aula, fora daquele assunto, ver os projetos que os professores estão engajados e ver quão são grandiosos. E muito obrigada. Nada. E assim, eu agradeço vocês, ao professor Juan, da oportunidade de apresentar isso. Né? Você está aqui há quase 5 anos trabalhando nisso. Aí, às vezes, a gente conversa, troca uma ideia, tudo, mas eu nunca tinha tido essa oportunidade de apresentar de uma forma bastante completa esse projeto para vocês. Né? Então, foi uma experiência muito boa, muito interessante para mim, para o curso, para a universidade como instituição, e ter recebido esse prêmio. Né? Mas como a gente estava começando no início, o prêmio é um resultado, assim, tá? Não é... Claro que a gente ficou muito feliz e tudo, né? A gente queria até, né, assim, numa situação normal, a gente teria ido para Brasília, recebido o prêmio e tudo, foi tudo online. Também uma das felicidades que eu tive, né, que meu orientador de doutorado é atualmente um dos diretores da Agência Nacional de Águas, né? Então, foi ele que apresentou o prêmio e tudo, depois ele me ligou, me parabenizou, então, foi muito legal, né? O que foi, assim, desde 2015, né, quando eu saí da coordenação de curso, eu completei um ciclo de 7 anos trabalhando na gestão da universidade, né? E decidi que a minha contribuição administrativa estava concluída, né? Então, eu até lembro, né, hoje brincando, né, minha esposa falou assim, cara, o que você vai fazer agora? Você passava o dia inteiro naquela coordenação? Né? Eu falei, não sei. E foi junto quando apareceu esse projeto e outros projetos e outras oportunidades. Esse projeto, inclusive, eu não comentei, ele nos possibilitou, e aí é um projeto que eu coordeno, que em 2017 a CAPES lançou um edital junto com a Agência Nacional de Águas na área de recursos hídricos. E eu submeti esse projeto, né, e com vários pesquisadores e tudo, com apoio do professor Felipe também, claro, e o edital exigia uma rede, né, e nós submetimos esse projeto junto com a Embrapa daqui, a UNB, né, com professores da UNB, e com a Exalc, a USP de Piracicaba, né? E esse projeto previa contemplar bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, né?
Um dos bolsistas desse projeto é o Danilo, né, que acho que muitos de vocês ainda conhecem, que formou há uns 2 anos atrás. Ele está, aliás, essa semana ele está me enviando a versão final. Inclusive foi do PET também, professor. Ele era do PET também. Isso, ele era PET e tudo. Aí ele foi uma outra experiência que eu também vivi de coordenador de projetos de grande porte, uma oportunidade de trabalhar com o pessoal da UNB, o pessoal da USP, enfim, trazer bolsas de mestrado, bolsas de doutorado para várias instituições, envolver o pessoal da Embrapa, né? E foi uma coisa que aconteceu também graças a esse projeto, né? Foi algo que esse projeto, esse edital deve estar terminando no ano que vem, né? E assim, tudo isso teve seu preço, né, Juan? O grande preço mais caro que eu paguei, né, e acho que hoje fica claro isso nessa apresentação, é que quando eu saí da coordenação, né, e eu não tinha, segundo minha esposa, não tinha o que fazer, caiu no meu colo a pós-graduação, né? Eu trabalho com o professor Juan junto na engenharia ambiental e no programa de desenvolvimento regional. E esse edital foi aprovado pelo desenvolvimento regional só porque ele exigia um programa acadêmico, não podia ser um programa de mestrado profissional, que é o da engenharia. E o que aconteceu? Por um lado, projeto de gestão de alto nível, me tomando tempo com vários professores, pesquisadores, etc. Por outro lado, esse outro projeto me consumindo muito tempo na pós-graduação. Dissertações de mestrado, teses de doutorados que eu oriento, etc. Sobrou para quem? Sobrou para vocês, né? Eu não tive mais perna para fazer projeto de PIBIC e orientar alunos de TCC, né? Acabei me distanciando, Juan, bastante da graduação. E esse é algo que está aqui martelando na cabeça já tem um tempo, né? Então, esses projetos estão terminando, né? E eu tenho que reestruturar algumas coisas, provavelmente, né, eu reduza um pouco a dedicação para a pós-graduação, porque a gente não pode perder esse vínculo com a graduação, que, na verdade, é a nossa razão principal, né? Vamos ver se a partir do ano que vem eu consigo ofertar a disciplina optativa, que é gestão de recursos hídricos, que eu não consigo porque eu não tenho tempo, mas também, né, ninguém me pressiona, ninguém me cobra. Então, né, se não tem ninguém no meu pé também, eu não tenho tempo, né? A última vez que eu ofertei é porque tinha alunas de mestrado que se propuseram a me auxiliar na disciplina. E a outra vez, antes dessa, foi porque tinha uma turminha de graduação que chegou em mim e ficou me enchendo o saco. Falou, professor, você tem que abrir a disciplina assim, tal, né? Mas de lá para cá ninguém me perturbou, né? Eu também tenho direito a ficar um pouco na zona de conforto. Pelo menos em algum aspecto. Mas isso está me incomodando. Esse conforto está me incomodando. Assim, né? Meu último orientado de TCC defendeu, acho que há mais de um ano. Né? Então, de lá para cá, eu não tive mais nenhum aluno de TCC, né? Ninguém veio falar comigo, também não fui ninguém atrás de ninguém, não estou fazendo uma crítica, né? Mas é a realidade. E isso teve seu preço, e isso é algo que eu converso muito, acho que já comentei isso com o professor Juan, conversei isso com o professor Gilene, com outros professores. Isso me incomoda bastante. Professor, pegando o enganche das suas falas, esse incômodo, ele não é só do senhor como professor, ele é nosso também como PET. Se eu puder observar, nós temos um corpo acadêmico de mais de 300 alunos. E em alguns eventos, a gente chega a ter mais pessoas de outras instituições do que do próprio curso, né? E isso é muito desmotivador também, ao mesmo tempo, porque a gente planeja as nossas atividades anualmente e a gente planeja não pensando no grupo, a gente planeja pensando nos alunos. E, infelizmente, eles não fazem uso disso, eles não aproveitam. Esses dias mesmo, a gente deu um curso de QGIS, que se você for fazer no mercado, é caríssimo, é R$600 ou mais, dependendo do lugar que você for fazer. Uhum. E, assim, aí, só para um desabafo,
assim, que a gente compartilha dessa indignação, sabe? É muito complicado. Uhum. Mas é verdade, assim, aquilo que a gente estava conversando agora no início, né? É o que a gente conversou numa última reunião de colegiado, né, Juan? Que, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? Agora, nem eu, nem o professor Juan, ninguém vai pegar na mão de vocês com uma faca, né, queijo e cortar para vocês. Até porque se eu fizesse isso, estou fazendo errado, porque amanhã você vai estar em qualquer lugar do mundo trabalhando, não vai estar nem eu, nem o professor Juan avisando ali, né? Ó, corta desse jeito. Não, esquece. Não é assim, não. Não é. E é assim, a hora é essa, a oportunidade que vocês estão tendo aqui, por exemplo, com esse evento que vocês organizaram ontem e hoje, ela é única. Né? No meu tempo de aluno, não, era muito raro isso. E olha que eu fui aluno PIBIC. Porque fui lá perturbar alguém, encher o saco, né? Enfim, né? Eu também estudei na maior universidade federal do país, que é a Federal do Rio de Janeiro. Então, um professor, né? Você, por exemplo, vocês têm um professor de física, que é o professor Moisés, né? Eu ia lá no departamento de física assistir aula, eles abriam 10 turmas de Física 1, Física 2, só para engenharia, né? E um anfiteatro de 60 alunos. O professor nunca ia saber meu nome, se ele lembrasse da minha cara já era muito. Né? Eu tinha uma distância muito grande e ia lá, perguntava, questionava, etc. Né? Eu acho que eu era um aluno um pouco chato nesse sentido, mas isso me valeu algumas oportunidades depois ao longo da vida, que vale a pena, né? Você é minha aluna, sabe? Eu fico lá apertando você, ninguém vai fazer uma pergunta, né? Eu estou doido para você fazer uma pergunta, nem que seja a mais besta do mundo. Porque, né, Juan, o único lugar onde eles podem perguntar besteira é aqui. Não é? É o único lugar que você pode falar besteira. Aqui né? o tatame. Aqui você pode... Aqui pode cair, porque vai ter algo para te suportar, mas lá fora... Fora não. Então, é bom adquirir uns calinhos aqui antes, né? Que é um mínimo de preparo para cair no mundo, né? Porque senão é muito difícil. E olha, para mim é triste quando eu vejo algum egresso que não está trabalhando na área, né? Mas aí eu vou ser sincero, né? Não vou dizer que eu não desabafo, né? Mas a correlação entre a qualidade do aluno e a qualidade do profissional, ela é bastante direta, né? Claro que toda regra tem sua exceção, mas o aluno que é interessado, o aluno que fez um PET, fez uma iniciação científica, foi lá no laboratório do Emerson, só encheu o saco para saber como que faz uma análise da Paula, da Liliana, né, de quem for, teve outras oportunidades, né, e soube buscar as oportunidades. Porque as oportunidades, elas passam pela frente da gente. Elas não te agarram, elas passam. Quem tem que agarrá-las são vocês. Se você não está preparado para agarrá-la, ela passa. Passa aí, cai no colo do teu colega, ou vai embora, e assim, é igual ao rio, águas passadas. Né? A água que você está vendo hoje não é a mesma de ontem. Né? Então, ou você surfa a onda, ou você não fica lá esperando. Né? Então, eu acho que assim, vocês têm que aproveitar isso, né? Às vezes eu fico meio agoniado, mas enfim, às vezes eu tenho que ficar um pouco mais calmo. Eu falei assim, olha, tá tudo ali, a quantidade de material, a quantidade de tecnologia, né? O Juan sabe, né, Juan? Quando a gente estudava, a gente tinha que ficar quase que de tocaia na biblioteca para pegar aquele livro que estava ali naquela fila de espera e que não sei o quê, só tinha 2 e eram 20 atrás daquele livro, né? Eu ficava sempre amigo das bibliotecárias, né? Mas hoje você tudo no PDF, né? Só um download, etc. Na hora pior, depois falar, tira uma foto, enfim. Vocês têm uma grande facilidade tecnológica e vocês não estão fazendo uso disso. Talvez seja também porque eles não passaram pelas dificuldades que a gente passou. Então, tem essa dificuldade.
Muitas vezes tem que passar pela experiência, né? Isso. Então, essa parte aí. Aqui o pessoal me está avisando, o Marcos do início, mas acredito que às vezes me atrapalhava. Você quer falar alguma coisa só para encerrar, porque temos mais uma atividade já na fila. Mas eu acredito que às vezes atrapalhava. Você, meu colega... Não, eu acreditou errado, Marcos Vinícius. Né? Toda pergunta é bem-vinda para mim. E assim, e se teu colega se incomoda, vou ser sincero, o problema é dele, né? Porque o ambiente está aí para isso, né? Então, teu colega deveria, na verdade, ver a oportunidade que ele está tendo, porque provavelmente a dúvida tua é a dúvida dele. Marcos, eu vou fazer um parêntese, porque isso é muito importante, é o que você sente aí. Nunca faça algo que você queira fazer e escutar os outros que você não deve de fazer, né? Você fala que o sapo subiu a árvore porque ele era surdo, porque todos os sapos estavam falando para não subir a árvore. Mas ele não escutou ninguém, ele chegou em cima e desceu. E o que aconteceu? Entende? Então, e outra coisa, né, Juan? O Marcos, considere ser um chato um elogio. Né? Isso.